Seja muito bem-vindo ao canal. Hoje eu estou resolvendo a prova da banca CPCOM, o EPB, para Agente de Combate às Endemias de 2017. Esse foi pedido de um inscrito no canal, falou que a prova é de nível fundamental, porém bem complexa. A prova consta com 10 questões, que vai de 21 a 30, certo? E a primeira questão é a questão 21, que diz o seguinte: uma criança decide quebrar o seu porquinho de moedas e observa que nele existe N moedas de 10 centavos, N mais 1 moedas de 25 centavos, 2N moedas de 50 centavos e 2N mais 1 moedas de R$ 1. Sabendo que o porquinho tinha R$ 1.676,25, quantas moedas existiam no porquinho? Aqui é o seguinte, você vai pegar aqui, ó, os valores que ele está dando. Então, de 10 centavos, ele tinha o quê? N moedas. De 25 centavos, ele tinha N moedas mais 1. De 50 centavos, ele tinha 2N, né, no caso. E de R$ 1, que aí a partir daqui começa o truque, né? R$ 1 você vai representar como 100 centavos. Então, a moeda de 100 centavos você tem 2N mais 1. E o valor aqui que ele tem em reais, esse valor também a gente vai converter todo para centavos. Então, ele vai ficar com 167,625 centavos. Para que a conta dê certo aqui. Fazendo o cálculo de quanto você tem, então você tem aqui 10N, aqui você tem 25N mais 25, eu estou multiplicando aqui a quantidade de centavos pela quantidade de moedas que ele tinha lá dentro. Então aqui vai dar 100N e o último vai dar 200N mais 100. Seria 100 vezes 2 e 100 vezes 1. Agora você vai somar isso aqui tudo. Então você tem 10N com 25, 35, com 100, 135, com 200, 335N mais 125. Opa, deixa eu corrigir aqui. Deu uma borrada. Mais 125. Só voltar aqui a caneta. Vai ser igual a 167,625. Daí você vai ficar com 335N igual a 167,625 menos 125. Fazendo a subtração aí, você vai encontrar, você vai tirar desse 625, você vai tirar 125. Então vai ficar com 167.500. Aí você vai passar esse valor aí de 335 para dividir o 167.500 e vai chegar ao resultado de 500 moedas. 500 moedas, a alternativa correta é a letra A. Seguindo com as resoluções, temos a questão 22. Um casal possui um carro e uma moto. O preço de mercado dos dois veículos juntos é R$ 70 mil. Então, o carro mais a moto está valendo aí R$ 70 mil. Sabendo que o valor da moto é 2/5 do carro, então a moto 2/5 do valor do carro, né? 2 dividido para 5 é 0,4. 0,4 o valor do carro. A gente vai ver que com esse 0,4 a conta vai ficar bem fácil. E aí eu vou substituir aqui, ó, C mais 0,4C é igual a 70 mil. Aí você vai ter aqui 1,4C, 70 mil. C é igual a 70 mil dividido por 1,4. E aí você vai fazer o seguinte, você vai andar uma casa. Então, na verdade, você vai ficar com 700 mil dividido por 14. Aí você vai dividir aqui apenas o 70 por 14. 70 dividido por 14 dá 5. E repete os zeros. Então você vai ficar com 50 mil. 50 mil reais é o valor do carro. Então, se o carro mais a moto dá 70 mil e você tem que o carro é 50, quanto é que vai valer a moto? A moto você pode colocar direto aqui que vai valer
20.000, tá? Pode fazer de cabeça. Esse 0,4 é 2 dividido por 5, que é, você põe um 0 aqui, põe um aqui, ó, né? Para pagar esse 0. E 4 vezes 5, 20, resta o 0, para não ficar nenhuma lacuna na questão. Então, vamos para a próxima questão. Questão 23. Um gato está na varanda de um apartamento no 10º andar de um edifício e cai na varanda de um apartamento no 2º andar. Um morador do edifício vê que o gato gasta 10 minutos para subir pela escada de incêndio do 2º andar ao 6º andar. Se o gato mantiver essa velocidade, quanto tempo ele vai gastar para chegar ao 10º andar? Se ele partir do 2º andar. Então nós temos aqui, ó, ele usou muito a palavra andar para confundir. Então vou fazer aqui a ideia do prédio com o 10º andar. 10, 9, 8, para a gente entender certinho. 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Beleza, a ideia é essa daqui do prédio, dos andares do prédio, certo? Se nós pegarmos aqui e chamarmos de x, o gato caiu aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, porque ele caiu do 10º no 2º. Então, se você fizer 10 menos 2, vai dar o quê? 8 andares. Então, 8x. Só que ele não deu o tempo, mas ele falou aqui, ó, ele fala o seguinte, ó, que ele gasta 10 minutos para subir do 2º andar, ó, daqui do ponto do 2º andar, deixa eu colocar a caneta aqui ficar melhor, até o 6º andar. Coloca os números. Então, ele vai sair daqui, ó, e vai voltar para o 6º. Então, ele vai andar 1, 2, 3, 4. Significa que em 4 andares, que eu chamei de x, ele anda em 10 minutos. Se ele quiser sair daqui e voltar lá para o 10º, ele vai ter que andar quantos? 8 andares. E aí, 8 andares, ele vai andar no dobro do tempo, que seria 20 minutos. A alternativa correta aqui é a letra A. Questão 24. Em uma vinícola, o preço da garrafa de vinho é dado pela fórmula V é igual a PE mais 2 vezes PQV, onde V é o valor a ser pago, P é o preço da embalagem, PQV é o preço da quantidade de vinho em gramas que cabe na garrafa. Se uma garrafa de vinho está cheia até a borda, o vinho pesa 600 gramas, e quando está pela metade, pesa 390 gramas. Quanto pagará um cliente por uma garrafa de vinho nessas condições se o preço da embalagem é R$60 e a grama de vinho custa R$1? Então aqui essa questão, a primeira coisa que você vai fazer é perceber o seguinte, que quando ele te dá aqui a garrafa cheia e diz que tem 600, nós temos que lembrar que aqui seria o seguinte, o vinho mais a garrafa. Se a gente colocar numa balança aqui, dá 600 gramas. Agora, isso o vinho até o topo, né? Considerar que tem a rolha aqui. Agora, se você pega a garrafa pela metade, liga para os desenhos não, tá? Desenho só ilustrativo. O vinho aqui está pela metade, mas a garrafa ela continua tendo a mesma massa. Não diminuiu não. Aqui está dando 390 gramas. A primeira coisa que a gente vai fazer é um sistema para determinar quanto tem a garrafa, qual que é a quantidade da garrafa ou a quantidade de vinho em gramas. Tá? Podemos determinar os dois. Então aqui, ó, o vinho mais a garrafa dá 600 e a metade do vinho mais a garrafa dá 390. Tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa equação aqui e vou dizer o seguinte, que a garrafa ela pesa 600 menos o vinho. E aí eu vou substituir esse valor aqui dentro. Então vai ficar o vinho sobre 2 mais 600 menos V é igual a 390. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o 600, vou manter, trazer o 390 negativo, esse V que está negativo passa positivo, e esse V sobre 2 fica negativo.
Aqui vai dar 210, tá? 2 vezes V menos V dá V sobre 2. Logo, o vinho tem 410 gramas, certo? O vinho tem 410 gramas. Aqui ele está cheio e aqui está pela metade. Então, o valor de vinho para encher a garrafa seria 410 gramas. Agora sim, com esse valor, você vai pegar aquela função, certo? E vai jogar os valores aqui dentro. Vezes, né? Opa. É V igual PE mais 2 vezes PQV. Ele fala aqui que a grama custa R$1. Então, no caso, se tem 410 gramas, né? Uma garrafa, que ele pede uma garrafa de vinho, você vai fazer o seguinte, você vai pegar aqui, ó, colocar o 60, que é a embalagem, mais 2 vezes 420, desculpa que eu errei aqui. 2 vezes 10 é 20, vezes 420. Então, V é igual a 60 mais 840. Então, o valor, e aqui ele já colocou para confundir mesmo, esse V aqui é do vinho. Esse V aqui é do valor. Questão bem estratégica mesmo. Está dando R$900, que é a alternativa C. Está bem certinho lá com o gabarito. Essa foi a questão 24. Vamos fazer a próxima. Questão 25. Em uma prova, o professor pediu aos seus alunos que escrevessem os números 2 elevado a 2017 e 5 elevado a 2017. Se n e m denotam os números de algarismo dos números 2 elevado a 2017 e 5 elevado a 2017, respectivamente, então n mais m valem. Então aqui é o seguinte, como ele quer o valor aqui do número de algarismos, a gente vai ter que usar a propriedade do logaritmo. Então nós vamos pegar aqui esse cara aqui para determinar o n, nós vamos aplicar o logaritmo em 2 elevado a 2017. E o m também, vamos aplicar o logaritmo 5 elevado a 17. Aí vamos aplicar aqui uma propriedade, tá? Que é a propriedade da potência, onde o meu n vai passar a ser 17 vezes o log de 2. E o meu m vai ser 2017 vezes o log de 5. Ambos na base 10. Só que ainda tem um detalhe aqui. Quando eu aplico essa propriedade, aqui, no final dessa conta eu vou ter que somar mais um. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter aqui que 2017 vezes o log de 2 mais 2017 vezes o log de 5. Depois eu vou pegar esse pacote aqui, o resultado que der, e vou somar mais um. Isso é uma regra para encontrar o número de algarismos de um número. Então aqui você vai aplicar o seguinte, você pode até deixar esse 1 para fazer no final. O resultado que der você soma mais um. Então aqui você pode notar que 2017 tem nos dois. Então eu tenho 2017 que multiplica o log de 2 mais o log de 5. Então, o que acontece? Quando você tem aqui a soma, significa que você pode converter usando a propriedade da multiplicação. Então, aqui na verdade eu tenho um log de 2 vezes 5. Tá? Vamos colocar aqui um colchete para ficar bem bonitinho. Então, vai ficar 2017 vezes o log de 10 na base 10. O log de 10 na base 10 dá 1. Então, você vai ter 2017, que é o resultado desses dois logaritmos aqui, da soma dos dois, certo? Mais um, que é o da propriedade. Aí a tua alternativa correta aqui é 2018. Existem outros caminhos para você fazer isso aqui, mas esse aqui eu acredito que seja o mais rápido. E é uma prova de ensino fundamental, só que eu desconheço
qual é o aluno de ensino fundamental que aprende logaritmo, certo? Então, essa aqui seria a questão 25. Vamos fazer a próxima. Questão 26. Em um sítio há uma criação de bodes e avestruzes, e sabe-se que há 660 animais e 2.120 pés. Quantos bodes e avestruzes existem no sítio? Então, você tem aqui, ó, bode mais avestruz, 660. 4 pés do bode mais 2 do avestruz, está dando 2.120. Aí você tem o teu sistema aqui, tá? Um com relação aos pés e o outro com relação aos animais. Você vai pegar esse daqui, vai multiplicar por menos 2 para poder eliminar. Tá? E aí vai ficar assim teu sistema. Vai ficar menos 2b menos 2a, estou multiplicando esse de cima por 2, é igual a menos 1.320. Aí somando aqui agora as duas equações, você vai ficar com 2b igual a 800. É 2.120 menos 1.320. Então, bode você vai ter 400, que esse 2 vai passar dividindo. Então, você tem 400 bodes. Quanto que falta aqui para dar 660? Falta 260. Então, a alternativa correta na questão 26 é a letra B. Certo? Vamos fazer agora a próxima questão. Questão 27. Um professor pediu aos alunos que encontrasse o valor dos números inteiros m e n nas equações x² mais mx mais 5 igual a 0 e 2x² mais n mais 1 vezes x mais 8 igual a 0. Sabendo que ambos os polinômios, né, ele dá aqui os polinômios certinho e ele diz que são divisíveis por d. Aí qual que é a jogada aqui? Você vai pegar esse d, tá? Que é x menos 1, e você vai aplicar o método de Descartes, né? Como eles são divisíveis, significa que o resto de x é zero. Então você vai precisar multiplicar aqui pelo ax mais b apenas. Tá? E o resultado que der, você vai comparar. Esse método aqui é o método dos coeficientes. Então, como você tem aqui o divisor aqui, né? Ele fala que é divisível por esse valor. Aí basta você criar. Se tivesse o resto diferente de zero, aí nos coeficientes você teria que colocar assim, ó, ax mais b para multiplicar. Multiplicava vezes o valor x menos 1 e depois você acrescentaria aqui, ó, cx mais d. Mas isso aqui é só se o resto não for zero. Como não é, então você vai usar só essa parte aqui. Aí você expande, ó, vai ficar ax² mais bx menos ax menos b. Fazendo aqui todas as expansões. Clicando todo mundo. Aqui você coloca aqui mais b menos a, que multiplica x, você coloca em evidência, menos b. Aí esse valor aqui que você encontrar, você vai comparar com essa equação e com essa, né? Com esse polinômio, na verdade. Então, escrevendo primeiro, ó, ax2 mais b menos a, que multiplica x, menos b. Isso é igual, aí eu escrevo lá o de cima. X² mais mx mais 5. Aí você tira aqui o A, tá? A cor da caneta. O A, ele vai valer 1, nesse caso. E o B, aqui você tem que menos B vale 5. Então, B vale menos 5. Contrário. Aí você tem aqui B menos A. Como você tem B menos A é igual a esse M aqui, que é o que está multiplicando o X. Então, quanto que é B menos A? É menos 5 menos 1. Vai dar menos 6. Então, você já tem o M. O M é igual a menos 6. Aí, das tuas alternativas aqui, só tem duas que pode ser. Ou é a C ou é a E. As outras não vão ser, porque elas não têm o menos 6. Agora, você vai fazer o mesmo processo usando a outra função. Aí, na outra função, você vai ter aqui, ó,
você escreve de novo, para não ter problema você escrever de novo. Mais b menos a, fica x menos b. Isso vai ser igual a 2x ao quadrado mais n mais 1 x mais 8. Aí mesmo processo, o a aqui nesse caso é 2, o b é menos 8, porque aqui você tem menos b, então lá é 8, então b vai ser menos 8. B menos a vai ser n mais 1, aí você tem que o b é menos 8, o a é 2 e n mais 1. Aí esse 1 vai passar para o outro lado, você vai ficar com menos 8, menos 2, menos 1, que vai dar menos 11. Aí a alternativa correta é a letra E. Vamos para a próxima questão. Questão 28. Na questão 28, ele aborda a questão de um triângulo. Aí eu vou colocar aqui a imagem do triângulo, tá? E como ele chama um triângulo de ABC, você pode criar aí os pontos A, B e C. Se não for esse triângulo, a gente adequa depois, tá? Ele diz aí, nesse triângulo, marca-se nos pontos M e N sobre o segmento BC e AC. Só que eu não vou marcar ainda não. Aqui, ó, ele está falando que nesse segmento aqui de B até C e de A até C, eu vou marcar o M e o N. Mas primeiro eu vou olhar os ângulos aqui. Ele dá a medida dos ângulos e ele fala que a medida do ângulo de BAM é igual à medida do ângulo de MAC. Então o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que aqui, ó, se nós dividirmos esse triângulo no meio, nós teríamos o que? BAM, então aqui seria o ponto M, igual MAC. Ele está falando para mim que esses dois ângulos são iguais. Por isso que eu marquei exatamente aqui no meio, certo? E aí o que é que eu tenho mais aqui? Eu já sei que se aqueles dois são iguais, eu estou dividindo no meio. Aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Outra coisa, se esses dois ângulos são iguais, certo? Aqui eu vou ter esse ângulo do B igual ao ângulo do C, certo? Vou ter um triângulo que tem dois lados iguais e um diferente. Para ele ter exatamente essa divisão aqui, nós vamos ter que seguir essa lógica. Aí ele ainda fala para mim aqui o seguinte, que esses ângulos ele é igual à medida de N, M e C. Quem que é N, M e C? Não é o ponto que eu vou marcar de A até C, aqui ó, de A até C, eu vou estar associando ao ponto N, tá? Então o ponto N ele vai estar mais ou menos por aqui. Esse seria o meu ponto N. E esse ângulo aqui, ele é igual ao ângulo lá de cima, segundo os valores que ele nos forneceu. Ele ainda fala o seguinte, ó, que AB é igual a MC. Então, se você tem a distância aqui, ó, de A até B, a distância, ela é igual aqui de M até C. A minha imagem pode não ajudar, mas aí você vai dizer que é igual. E depois você pode redesenhar esse triângulo aqui. Eu coloquei um triângulo qualquer, mas aí vai dar certo, não se preocupa não. E ele fala aqui, ó, por exemplo, se aqui esses dois são iguais, ele tem o lado é o mesmo, o ângulo é o mesmo, então esse triângulo aqui, ele tem que ser igual a esse aqui, tá? As minhas medidas aqui, o meu formato do triângulo pode não ter ajudado, mas o que define isso é o valor do lado e a abertura, e no caso é o ângulo. Se ele tem o mesmo lado, tem a mesma abertura, aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, aqui eu também tenho, então eles são idênticos. Então quando ele fala para mim que BM, que de B até M, ele é vezes N até C dá 16, eu estou dizendo que eu estou multiplicando x vezes x. Então aqui é x e aqui também é x. E aí você teria x vezes x igual a 16. X ao quadrado igual a 16. X é igual a raiz de 16, que x é igual a 4. Então você tem o valor de x. Aí ele pede na sequência que ele quer colocar uma fita luminosa de BMNC.
Então, se aqui é 4 e lá também é 4, né? Então, quanto que ele vai gastar em metros? Vai gastar 8. Então, 8 metros vezes o valor do metro. O valor do metro custa R$20. No caso, ele vai gastar R$160. A alternativa correta é a letra D, conforme o gabarito. Então, vamos agora para a próxima questão 29. Uma mulher entra em uma loja de roupas que está em promoção com 20% de desconto no pagamento à vista. A mulher decide comprar 3 calças, sendo que cada calça custa R$100. Ao chegar no caixa para efetuar o pagamento, a operadora do caixa diz que ela ainda terá 10% de desconto em cima do valor que iria pagar. A mulher então pede um desconto de 30% no valor total das calças. E a caixa, sem entender de matemática, concede o desconto e diz que é a mesma coisa. No final do expediente da operadora de caixa, viu-se que o caixa não fechou devido a esse desconto. Nessas condições, podemos afirmar que faltou no caixa. Então, é o seguinte, ela comprou 3 calças, né? Então, 3 vezes 100 vai dar R$300. Beleza, você tem R$300. Se você aplicar 30% de desconto em cima de 300, você vai ter dado um desconto de quê? De 30 vezes 3, 90. R$90. Então, ao invés dela pagar 300, se ela der o desconto de R$90, ela vai pagar 210 reais. Só que a promoção era o seguinte, ela comprar as 3 calças, 3 vezes R$100, os 300, receber um desconto de 20%, então você calcularia aqui 20% de 300 e daria o que? R$60. Beleza, pá, deu o primeiro desconto, então ficou R$300 menos 60, 240. E em cima desses 240, ela ia dar um desconto de 10%. Então você multiplica por 10 sobre 100. Daria o desconto de 24. Aí quando você fizesse 240 menos os 24, daria o que? R$216. Então se você dá um desconto de 10%, depois dá um desconto de 20, depois dá um desconto de 10, não é a mesma coisa você dar um desconto de 30%, porque aqui ele deu desconto de 30 em cima de 300. Aqui ele deu desconto, ficou o que? 240, então é menos que 300. Aí a questão pergunta, quanto que faltou no caixa? Se ela deixou passar por 210 e era 216, faltou 6. A alternativa correta é a letra C. Vamos para a última questão, que é a questão 30. Questão 30. Na questão 30, nós temos aqui o seguinte, nós temos dois números, que é o x e o y, e ele trabalha em cima do MMC e do MDC. Ele fala que o MMC de x e y é 225 vezes o MDC. Eu preferi adiantar aqui colocando bastante coisa para não ficar uma questão muito demorada. Então aqui ó, o 45 e o 75 a gente faz a decomposição. Aqui ó, fica por 3 dá 15, né? Depois por 3 que dá 5 e por 5 que dá 1. Então você tem 3 ao quadrado vezes 5. É justamente o que está aqui, ó, 5 elevado à primeira, certo? E o 75 você vai fazer a mesma coisa. Por 3 dá 25, por 5 e por 5. Então você vai ficar com 3 vezes 5 ao quadrado. E aqui, como é 75 elevado a n, aí você vai elevar esse n aqui por 3 e por 2. Aí potência de potência você multiplica, certo? Então você fica com 3 ao quadrado, 5 a primeira, 3 elevado a n vezes 5 elevado a 2n. Como esse termo e esse aqui tem a mesma base, você conserva a base e soma os expoentes. Aqui do mesmo jeito, conserva a base e soma 2n com mais 1, certo? Vai fazer o mesmo processo no y e vai chegar a essa conclusão aqui. Mesmo processo. Tirar o mínimo e tal. Aí o MMC, certo? O MMC é o produto de 3 elevado a n mais 1 vezes 5 elevado a 2n mais 1. Porque esse daqui e esse aqui é o maior termo de cada um. Então o produto vai ser eles dois, tá? Qualquer coisa vocês dão uma revisada entre MMC e MDC entre potências. Então, como esses dois termos aqui de cima são idênticos,
Aí nós vamos ficar com 3 vezes 5, que dá o 15, e repete aqui o expoente. O MDC é a mesma coisa, só que ao invés de pegar o termo que tem os maiores valores nos expoentes, você vai pegar os que tem os menores valores. Então vai ficar 3 elevado a n mais 2, vezes 5 elevado a n mais 2. Então, novamente, 3 vezes 5, 15, elevado a n mais 2. Como aqui na questão ele fornece que o MMC é 225 vezes o MDC, o que a gente faz? A gente pega esse 225 aqui e vê que ele é um quadrado perfeito. Ele é 15 vezes 15. No caso, ele é 15 ao quadrado. O MMC deu 15 elevado a 2n mais 1. Aí você tem 15 ao quadrado vezes n mais 2. Aí esse quadrado aqui, você vai somar com n mais 2. Somando, vai ficar n mais 4, né? Porque o n mantém e 2 mais 2 dá 4. Aí, como as bases são iguais, você elimina aqui e fica 2n mais 1 igual a n mais 4. E aí você pode brincar aqui, né? Fica 2n menos n, que está aqui, é igual a 4 menos 1. N igual a 3, que é a alternativa da letra E, que foi o que o gabarito marcou certinho. Eu sou o professor Tiago Gomes. Desejo que você seja aprovado em seu concurso. Que Deus te abençoe e te dê força para que não desista no meio do caminho. Concurseiro faz concurso até passar. Então, quero te ver nomeado. Até a próxima.